No capítulo 20 de Jó, é um discurso impiedoso e inflexível. Zofá ignora o sofrimento de Jó e sua profunda declaração de fé, e se apega à sua teologia da retribuição a qualquer custo. Ele descreve o destino inevitável dos ímpios com detalhes terríveis, usando a situação de Jó como a prova viva de sua teoria. Para ele, não há espaço para o sofrimento inocente. O tormento de Jó é a prova de que ele tem uma vida de pecado, que finalmente está sendo exposta. Vamos à leitura. Livro de Jó, capítulo 20. Sofar de Naamate falou nesses termos: é por isso que meus pensamentos me sugerem uma resposta. Estou impaciente por falar. Ouvi queixas injuriosas. Foram palavras vãs que responderam a meu espírito. Não sabes bem que em todos os tempos, desde que o homem foi posto na terra, o triunfo dos ímpios é breve e a alegria do perverso só dura um instante? Ainda mesmo que sua estatura chegasse até o céu e sua cabeça tocasse as nuvens, como o seu próprio esterco, ele perecerá para sempre. Aqueles que tinham visto indagarão onde ele está. Como um sonho, ele voará e ninguém mais o encontrará. Ele desaparecerá como uma visão noturna. O olho que o viu já não mais o verá, e não verá mais a sua morada. Seus filhos deverão indenizar os pobres e suas mãos restituir suas riquezas. Seus ossos, que estavam cheios de vigor juvenil, deitam-se com ele no pó. Se o mal lhe foi doce na boca, ele a esconde debaixo da língua. Se o saboreou e não o abandonou, mas o conservou na sua garganta, esse alimento se transformará em suas entranhas e se converterá interiormente em fel de áspides. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus as fará sair-lhe do seu ventre. Sugava veneno de áspides e a língua da víbora o matará. Não mais verá correr os riachos de óleo, nem as torrentes de mel e de manteiga. Vomitará seu ganho sem poder engoli-lo e não gozará o lucro de seu comércio, porque maltratou, desamparou os pobres e roubou uma casa que não tinha construído. Porque sua avidez é insaciável, não salvará o que lhe era mais caro. Nada escapava à sua voracidade, por isso que sua felicidade não há de durar. Em plena abundância sentirá escassez, e todos os golpes da infelicidade caem sobre ele. Para encher-lhe o ventre, Deus desencadeia o fogo de sua cólera, fazendo chover a dor sobre ele. Se escapa diante da arma de ferro, o arco de bronze o transpassa. Um dardo sai-lhe das costas, um aço fulgurante sai-lhe do fígado. O terror desaba sobre ele. Todas as trevas ocultas lhe serão reservadas. Um fogo que o homem não acendeu o devora e consome o que sobra em sua tenda. Os céus revelarão sua culpa e a terra se levantará contra ele. Uma torrente arrastará sua casa, será levada no dia da cólera divina. Tal é a sorte que Deus reserva ao ímpio, tal é a herança que Deus lhe destina. No capítulo 21 de Jó, o resumo é o ápice do contra-argumento de Jó. Ele não apenas defende sua inocência, mas destrói a base teológica de seus amigos. Ele prova com observações do mundo real que a prosperidade e o sofrimento não são sinais diretos de justiça ou iniquidade. O seu discurso é um desafio direto à teologia de retribuição e abre a porta para a intervenção final de Deus. Jó, capítulo 21. Jó tomou então a palavra nesses termos: ouvi atentamente minhas palavras, que eu tenha pelo menos esse consolo de vossa parte. Permiti que eu fale quando tiver falado. Zombai à vontade. É de um ser humano que me queixo. E como não hei de perder a paciência? Olhai para mim e ficareis estupefatos, e poreis a mão sobre a boca. Quando penso nisso, fico estarrecido e todo o meu corpo treme. Porque os ímpios sobrevivem e ao envelhecer crescem em poderio? Sua posteridade prospera diante deles e seus descendentes sobre seus olhos. Suas casas estão em paz, livres de perigo, e a vara de Deus não os atinge. Seu touro é cada vez mais fecundo, sua vaca dá cria sem nunca abortar. Deixa os filhos correr como carneiros, e os seus pequenos saltam e brincam alegremente. Cantam ao som do pandeiro e da cítara, diverte-se ao som da flauta. Passam seus dias na alegria e descem tranquilamente à região dos mortos. Ora, dizem a Deus: afasta-te de nós, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem tiramos em lhe fazer orações?
A felicidade não está em suas mãos. Contudo, longe de mim esteja o modo de pensar dos ímpios. Quantas vezes vemos apagar-se a lâmpada dos ímpios e a ruína desabar sobre eles? Serão eles como a palha ao vento, como a cinza tragada pelo turbilhão? Deus reserva para os filhos o castigo do Pai, que Ele mesmo o punha para que o sinta, que veja com os próprios olhos a sua ruína e Ele mesmo beba da cólera do Todo-Poderoso. Pois o que lhe importa a sua casa depois dele, se o número de seus meses já estão contado? É a Deus que se irá ensinar a sabedoria, a Ele que julga os seres superiores? Um morre em pleno vigor, feliz e tranquilo, os flancos cobertos de gordura e a medula dos ossos cheia de seiva. Outro, porém, morre com amargura na alma, sem ter gozado a felicidade. Juntos se deitam na terra e os vermes recobrem a ambos. Por certo, reconheço vossos pensamentos, os julgamentos iníquos que fazeis de mim. Dizeis: onde está a casa do tirano? Onde está a tenda em que habitavam os ímpios? Não interrogastes os viajantes? Contestareis seus testemunhos? No dia da infelicidade, o ímpio é poupado. No dia da cólera, ele escapa. Quem reprova diante dele o seu proceder e lhe pede conta de seus atos? Levam-no ao sepulcro. Ficarão de vigília em sua câmara funerária. Os torrões do vale são-lhe leves. Todos os homens irão em sua companhia, e foram inumeráveis seus predecessores. Que significam, pois, essas vãs consolações? Todas as vossas respostas são apenas perfídia. O capítulo 22 de Jó é o ponto mais baixo e mais cruel do debate entre Jó e seus amigos. Ele faz, sem provas, faz acusações diretas e pessoais a Jó, revelando a falência de sua teologia. Ele só consegue explicar o sofrimento de Jó através do pecado, e quando a lógica falha, ele recorre a calúnias. A sua oferta de restauração é condicional à confissão de pecados que Jó sabe que não cometeu, o que o deixa em uma situação insustentável. Jó capítulo 22, ele faz de Temá, tomou a palavra nesses termos: pode o homem ser útil a Deus? O sábio só é útil a si mesmo. De que serve ao Todo-Poderoso que seja justo? Tem ele interesse que teu proceder seja íntegro? É por causa de tua piedade que ele te pune e entra contigo em juízo? Não é enorme a tua malícia e não são inumeráveis as tuas iniquidades? Sem razão penhoraste os teus irmãos e despojaste de tuas vestes os miseráveis. Não davas água ao sedento, recusavas pão ao esfomeado. A terra era do mais forte e o protegido é que nela se estabelecia. Despedias viúvas de mãos vazias e quebrava os braços dos órfãos. Eis porque estás cercado de laços e os terrores súbitos te amedrontam. Tua luz tornou-se trevas. Já não vês nada e o dilúvio das águas te engole. Não está Deus nas alturas do céu? Vê a abóbada estrelada, como está alta. E dizes: que sabe Deus? Pode ele julgar através de nuvens escuras? As nuvens formam um véu que o impede de ver, ele passeia apenas pela abóbada do céu. Queres seguir, pois, rotas antigas, por onde andaram os homens iníquos? Que foram arrebatados antes do tempo e cujos fundamentos foram arrastados com as águas. Exclamam a Deus: retira-te de nós. Que poderia fazer-nos o Todo-Poderoso? Foi ele, entretanto, que lhes cumulou de bens as casas. Contudo, longe de mim os conselhos dos ímpios. Vendo-os, os justos se alegram e o inocente zomba deles. Nossos inimigos estão aniquilados e o fogo devorou-lhes as riquezas. Reconcilia-te, pois, com Deus e faze as pazes com ele. É assim que te será de novo dada a felicidade. Aceita a instrução de sua boca e põe suas palavras em teu coração. Se te voltares humildemente para o Todo-Poderoso, se afastares a iniquidade de tua tenda, se atirares as barras de ouro ao pó e o ouro de Ofir aos pedregulhos da torrente, o Todo-Poderoso será teu ouro e um monte de prata para ti. Então farás do Todo-Poderoso as tuas delícias e levantarás teu rosto a Deus. Tu lhe suplicarás, ele te ouvirá e cumprirás os teus votos. Formarás os teus projetos, que terão feliz êxito, e a luz brilhará em tuas veredas. Pois Deus abaixa o altivo e o orgulhoso, mas socorre aquele que abaixa os olhos. Ele salva o inocente, o qual é libertado pela pureza de suas mãos. Nesse trecho do capítulo 12 de Coríntios,
é uma repreensão amorosa de Paulo aos coríntios, que estavam dividindo o corpo de Cristo por causa de seus dons. Ele ensina que a verdadeira força da igreja não está na superioridade de um dom sobre o outro, mas na unidade e na interdependência de todos os membros. Cada um é importante, cada um é necessário, e o amor mútuo é o que o torna o corpo de Cristo forte e saudável. 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 1 ao 26. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando eres pagão, vós deixáveis levar, conforme vossas tendências, aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer, Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão sobre a ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outra a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um é o mesmo Espírito, distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz, porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe no corpo cada um dos membros como lhe aprove. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. E os membros do corpo que temos, por menos honrosos, a esses cobrimos com mais decoro. Os que em nós são menos decentes, recatamo-los com maior empenho, ao passo que os membros decentes não reclamam tal cuidado. Deus dispõe o corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não a têm, para que não haja disseções no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Continuando o Salmo 88, a fidelidade de Deus é maior do que a infidelidade do homem. A promessa de punir a desobediência com uma vara e um açoite mostra que o castigo é disciplinar, não de rejeição. Esta passagem de poderosa esperança e confiança na palavra de Deus é fundamental para o restante do Salmo, que questionará por que essas promessas divinas parecem ter sido esquecidas. Salmo 88, dos versículos 29 ao 38. Assegurado lhe estará o favor eterno, e indissolúvel será meu pacto com ele. Eu lhe darei uma perpétua descendência, seu trono terá a adoração do céu. Se, porém, seus filhos abandonarem minha lei, se não observarem os meus preceitos, se violarem as minhas prescrições e não obedecerem às minhas ordens, eu punirei com vara a sua transgressão, e a sua falta castigarei com açoite. Mas não lhe retirarei o meu favor, e não trairei minha promessa. Não violarei minha aliança, não mudarei minha palavra dada. Jurei uma vez por todas pela minha santidade. A Davi não faltarei jamais. Sua posteridade permanecerá eternamente, e seu trono, como o sol, subsistirá diante de mim, como a lua que existirá sem fim, e o arco-íris, fiel testemunha nos céus. Nesse trecho de Eclesiástico capítulo 7, é um guia conciso de conduta ética e moral.
O autor nos lembra que a vida justa se baseia em evitar o mal, praticar a humildade, respeitar os outros e confiar mais na misericórdia de Deus do que nas riquezas terrenas. Esta passagem estabelece a base para os conselhos práticos que seguirão nos próximos capítulos. Eclesiástico capítulo 7, dos versículos 1 ao 11. Não pratiques o mal, e o mal não te iludirá. Afasta-te da injustiça, e a injustiça se afastará de ti. Meu filho, não semeies o mal nos sulcos da injustiça, e dele não recolherás o cetro. Não peças ao Senhor o encargo de guiar ontem, nem ao rei um lugar de destaque. Não te justifiques perante Deus, pois ele conhece o fundo dos corações. Não pretendas parecer sábio diante do rei. Não procures tornar-te juiz, se não fores bastante forte, para destruir a iniquidade, para que não aconteça que temas perante um homem poderoso e te exponhas a pecar contra a equidade. Não ofendas a população inteira de uma cidade. Não te lances em meio da multidão. Não acrescentes um segundo pecado ao primeiro, pois mesmo por causa de um só não ficarás impune. Não te deixes levar ao desânimo. Não descuides de orar nem de dar esmola. Não digas, Deus há de considerar a quantidade de meus dons. Quando os oferecer ao Deus Altíssimo, Ele há de aceitá-los. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.